E se a forma como um homem se comporta na cama revelasse seus sentimentos mais profundos, mais do que qualquer palavra? Carl Jung, o lendário psicólogo, acreditava que o verdadeiro amor não se expressa apenas com palavras, mas se manifesta inconscientemente através da intimidade. A forma como um homem te abraça, te olha ou até respira contigo. Nesses momentos de vulnerabilidade, ele pode desvendar o que realmente carrega em seu coração. Então, como saber se trata de algo que vai além do mero desejo físico? As intuições de Jung sobre a mente inconsciente apontam para 4 sinais inconfundíveis. Comportamentos sutis mais poderosos que se manifestam apenas quando um homem está verdadeiramente e profundamente apaixonado. Jung nos ensinou que o amor não é apenas uma emoção, é uma fusão de almas em que os instintos mais crus e autênticos vêm à tona. Quando um homem está emocionalmente ligado, seu corpo e sua mente revelam verdades que muitas vezes nem ele mesmo compreende plenamente. Hoje, exploramos 4 atos íntimos que, segundo a psicologia junguiana, demonstram que o amor dele vai muito além da atração. Não se trata de simples hábitos, são rituais inconscientes de... Número 1. Contato visual profundo durante a intimidade. Há algo quase místico em manter um contato visual prolongado durante os momentos de verdadeira intimidade. Algo que vai além da atração física e toca o núcleo mesmo do vínculo emocional. Carl Jung definia os olhos como as janelas da alma, e não é por acaso. Em sua exploração do inconsciente, Jung sabia que o olhar é uma das poucas vias involuntárias que conduzem ao eu mais profundo de uma pessoa. Diferente das palavras, que podem ser escolhidas com cuidado ou até mesmo enganosas, os olhos revelam verdades que a mente pode ainda não estar pronta para aceitar. Quando um homem mantém o olhar em momentos de vulnerabilidade, não é apenas um ato de paixão, é uma confissão silenciosa. Ele não está apenas te olhando, está se deixando ser visto, que é uma das formas de rendição mais profundas que um ser humano pode fazer. Este tipo de contato visual prolongado é raro, porque exige um nível extraordinário de presença emocional. Muitos homens, condicionados pelas expectativas sociais, aprendem a compartimentar. O sexo pode se tornar um ato separado da emoção, uma descarga física em vez de uma união. Mas quando um homem está profundamente apaixonado, algo muda. A necessidade inconsciente de conexão autêntica supera o hábito do desapego. Seu olhar se detém porque, naquele momento, ele não está apenas exposto fisicamente, mas também emocionalmente. Jung diria que é a alma em ação, o aspecto feminino interior da psique masculina que anseia por profundidade, intimidade, fusão. Os olhos, nesse sentido, tornam-se a ponte entre 2 almas, não apenas entre 2 corpos. Pelo contrário, evitar o olhar pode ser igualmente revelador. Um homem que desvia o olhar durante a intimidade pode sentir desejo, até mesmo afeto, mas é provável que haja uma barreira emocional. Talvez ele tema a vulnerabilidade que advém de ser verdadeiramente conhecido, ou talvez esteja protegendo uma parte de si mesmo que ainda não está pronto para enfrentar. Em termos junguianos, essa evitação pode sinalizar sombras não resolvidas, medos não reconhecidos ou feridas do passado que o impedem de se entregar completamente. Os olhos não podem mentir como as palavras, e, para muitos, evitá-los é uma forma de manter o controle. Mas, quando um homem permite essa conexão ininterrupta, ele diz muito mais do que 1000 palavras. Significa que ele confia em você não apenas seu corpo, mas seu verdadeiro eu, oculto, imperfeito, desarmado. Há uma razão pela qual os amantes fecham instintivamente os olhos durante um beijo, apenas para reabri-los depois, como se quisessem confirmar a realidade de quem está à sua frente. Esse momento de reconexão é primordial, uma afirmação silenciosa. Você está aqui comigo, e eu estou aqui com você, plenamente. Por isso, o contato visual profundo é o primeiro e talvez o mais revelador sinal de um vínculo emocional autêntico. Não pode ser fingido ou forçado. É uma oferta inconsciente, um momento em que 2 pessoas existem sem máscaras. E naquele olhar compartilhado, o amor se revela não em declarações grandiosas,
mas na certeza silenciosa e inabalável de que, neste espaço, não há necessidade de se esconder. Número 2. Colocar seu prazer em primeiro lugar. Na psicologia junguiana, a verdadeira intimidade requer a reconciliação dos opostos, o encontro de dois seres separados em algo maior que a soma de suas partes. Essa união sagrada que Jung chamava de conjunctio não se trata apenas do prazer físico, mas da alquimia de duas almas que se fundem em uma entrega mútua. E isso é particularmente evidente na forma como um homem experimenta o prazer quando está profundamente apaixonado. A luxúria busca sua própria satisfação, o amor busca a comunhão. Quando um homem coloca sua realização acima da dele, não é apenas generosidade, é um ato inconsciente de devoção, uma promessa silenciosa de que a sua alegria é inseparável da dele. Jung acreditava que a sombra, os aspectos inconscientes e reprimidos da psique, frequentemente governava nossos instintos mais baixos, incluindo o desejo egoísta. Mas quando um homem ama profundamente, algo extraordinário acontece. Seu eu superior assume o controle sobre esses impulsos primordiais. Ele retarda sua própria gratificação, não por dever, mas porque o ato de dar se torna sua recompensa. Esta é a verdadeira união dos opostos, o impulso masculino de perseguir que se harmoniza com o princípio feminino da recepção. Nesse equilíbrio, o sexo se transforma de ato transacional em troca sagrada. Você notará isso na forma como ele observa suas reações. Ele se lembra do que te dá prazer e obtém uma satisfação autêntica da sua complacência. Sua atenção não é uma atuação, é instintiva, como se seu corpo fosse uma extensão do dele. Compare isso com encontros baseados apenas no desejo físico. A luxúria consome, toma o que quer sem muita consideração pelo outro. Mas o amor nutre. Um homem sob o efeito da paixão pode se concentrar no próprio prazer, mas um homem apaixonado se sente movido pelo seu. Jung conectaria essa mudança à ânima, o princípio feminino interior que o guia em direção à empatia, à ternura e ao desejo de união para além do físico. Por isso, os pequenos gestos, a forma como ele se detém após o ato, a forma como ele te pergunta se você gostou com sincera curiosidade, revelam mais do seu coração do que qualquer gesto grandioso. Essa generosidade vai além da cama. Jung via os relacionamentos como espelhos que refletem as partes de nós que precisamos enfrentar ou curar. Um homem que dá livremente na intimidade é frequentemente alguém que enfrentou suas próprias sombras, seus medos de insuficiência, sua necessidade de controle e emergiu pronto para servir em vez de tomar. Essa vulnerabilidade é o distintivo do verdadeiro amor. Não se trata de perfeição, trata-se de presença. Quando ele coloca seu prazer em primeiro lugar, seu corpo sussurra o que as palavras nunca poderão expressar: "Você é sagrada para mim." No final, esse comportamento é a marca do amor. Impossível de falsificar, espontâneo em sua autenticidade, ele demonstra que sua devoção não é superficial, mas nasce da alma, e é precisamente ali, segundo Jung, que as transformações profundas ocorrem. Número 3. Afeto pós-sexo e abertura emocional. Os momentos que se seguem à intimidade revelam mais dos verdadeiros sentimentos de um homem do que o ato em si. Carl Jung entendia que a proximidade física tem o poder de dissolver as defesas como uma libertação tranquilizadora da tensão inconsciente. Quando um homem está profundamente apaixonado, o sexo se torna algo mais do que um clímax. Ele se torna uma porta para a nudez emocional. Por isso, o comportamento pós-sexo é tão revelador. A forma como ele te abraça, as palavras que ele compartilha, a vulnerabilidade que ele demonstra quando a paixão diminui. Estes não são gestos conscientes, mas revelações inconscientes de como ele realmente te percebe. O conceito junguiano da sombra, as partes ocultas e muitas vezes reprimidas de nossa psique, explica por que muitos homens lutam com a vulnerabilidade. A sociedade ensina os homens a associar força à contenção emocional, a se retirarem após a intimidade física, como se o afeto pudesse diminuir sua masculinidade. Mas quando um homem ama profundamente,
esse condicionamento cai. Sua sombra, o eu ferido e sensível que ele geralmente protege, emerge sem o seu consentimento. Ele pode te abraçar mais apertado em vez de se virar, te contar memórias da infância ou simplesmente apoiar a testa na sua em uma comunhão silenciosa. Estes não são gestos calculados, são rebeliões da psique contra a falsidade, prova de que ele te associa à segurança, não apenas ao prazer. Essa vulnerabilidade após o sexo tem uma importante função psicológica. Jung acreditava que a verdadeira intimidade requer integração, a fusão de nossas partes luminosas e escuras com outra pessoa. Quando um homem permanece emocionalmente presente após o sexo, ele demonstra que confia em você com todo o seu ser, não apenas com seu desejo. A forma como ele acaricia seu cabelo distraidamente ou compartilha um pensamento particular revela que suas defesas caíram temporariamente. Não há atuação aqui, nem sedução, apenas a verdade crua e sincera de seu apego a você. Compare isso com encontros nos quais um homem se retira imediatamente após o clímax. Embora nem sempre seja um sinal de desapego emocional, esse distanciamento frequentemente sugere que o vínculo ainda é primariamente físico. O ego rapidamente reconstrói suas paredes, reafirmando o controle onde antes havia rendição. Mas quando o homem se demora, quando ele trata o pós-sexo como algo precioso, em vez de um incômodo, ele está te mostrando o que Jung chamava de função transcendente em ação, a capacidade do amor de dissolver os limites entre duas pessoas. Em última análise, o afeto pós-sexo é a linguagem mais honesta do amor. É nestes momentos silenciosos, quando o corpo está saciado e a mente indefesa, que o coração fala mais alto. Um homem que se abre para você nestes instantes não está apenas compartilhando sua cama, está compartilhando. Número 4. Movimentos sincronizados e reflexo inconsciente. Na linguagem silenciosa dos amantes, as verdades mais profundas não são ditas com palavras, mas através da coreografia inconsciente dos corpos que se movem em perfeita harmonia. O conceito junguiano do inconsciente coletivo, esse profundo reservatório de memória primordial compartilhado por toda a humanidade, ajuda a explicar por que duas pessoas profundamente apaixonadas frequentemente caem em uma sincronização espontânea. Quando a respiração dele desacelera para se adaptar à sua, quando seus membros se entrelaçam sem pensar ou esforço, quando um simples toque comunica mais do que discursos inteiros, estes não são eventos casuais, mas poesia biológica. São a prova de que o seu vínculo foi além da intenção consciente, entrando no reino do instinto, onde a antiga sabedoria do corpo supera os movimentos calculados da mente. Jung acreditava que esse fenômeno derivava da participação mística, um estado primordial de unidade emocional em que os limites entre indivíduos se dissolvem temporariamente. Na vida cotidiana, controlamos cuidadosamente nosso corpo, mas o amor tem o poder de desmantelar essas barreiras. Quando um homem se rende emocionalmente, seu sistema nervoso começa a ressoar com o seu, o que hoje a ciência chama de sincronia límbica. Seu ritmo cardíaco pode se adaptar sutilmente ao seu. Seus gestos podem refletir os seus como ecos em uma ponte invisível entre almas. Não se trata de imitação, é comunhão. A forma do corpo de declarar o que a mente consciente talvez ainda não se atreva a admitir. Não estamos mais separados. A importância dessa sincronização torna-se evidente sobretudo nos momentos de profunda quietude. Note como ao estarem deitados juntos na intimidade silenciosa, vocês podem mudar de posição no mesmo instante ou suspirar no mesmo ritmo. Esses micromomentos revelam que sua conexão opera em um nível muito mais profundo do que uma simples interação social. É uma dança biológica inscrita em nosso próprio DNA. Jung diria que isso representa o arquétipo do casal divino se manifestando em tempo real, aquele símbolo antigo de completude presente nos mitos de todas as culturas. Seus corpos estão literalmente lembrando o que suas mentes podem ter esquecido.
que o amor, em sua forma mais elevada, é um retorno à unidade. Compare isso com os movimentos rígidos e autoconscientes dos encontros casuais, onde cada participante permanece profundamente ciente de sua própria separação. Sem um investimento emocional, o corpo permanece em guarda, os movimentos continuam calculados e a verdadeira sincronização raramente ocorre. Mas quando o amor está presente, a necessidade de vigilância se dissolve. A mão dele encontra a curva de suas costas exatamente quando você precisa de apoio. Sua cabeça repousa no ombro dele como se aquele espaço fosse feito sob medida para você. Esse alinhamento sem esforço é a manifestação física do que Jung chamava de enantiodromia, a tendência dos opostos a se moverem um em direção ao outro para criar equilíbrio. O que torna esses movimentos inconscientes tão profundamente íntimos é a sua completa autenticidade. Diferente das declarações verbais que podem ser construídas ou controladas, a linguagem corporal no amor não pode ser falsificada. Quando o corpo dele se move em harmonia silenciosa com o seu, é a expressão mais pura do reconhecimento de sua psique. Você não é outra, você é parte de mim, não um objeto, mas um lar. Nesses momentos sem palavras, as teorias de Jung deixam de ser conceitos abstratos e se tornam verdades vivas, que na alquimia da verdadeira conexão, dois seres separados podem tocar, ainda que por um instante, aquela unidade divina da qual todos nós viemos. Por isso, o movimento sincronizado continua sendo a dança mais antiga e sagrada do amor. Uma coreografia não guiada pela vontade consciente, mas pela sabedoria atemporal da mente inconsciente. Carl Jung, o psiquiatra suíço pioneiro, via o amor como muito mais do que uma emoção passageira ou uma construção social. Para ele, era um evento psicológico profundo, uma colisão entre a mente consciente e a inconsciente. No centro de sua teoria está o conceito de ânima e ânimos, os aspectos femininos e masculinos ocultos presentes em cada um de nós. Segundo Jung, todo homem carrega dentro de si uma imagem feminina interior, a ânima, moldada por suas experiências, expectativas e influências culturais. Quando um homem se apaixona profundamente, ele não é simplesmente atraído por uma mulher, ele está encontrando um reflexo de sua própria ânima. Por isso, a pessoa certa não apenas parece emocionante, mas familiar, como se sempre tivesse sido parte dele. Quanto mais forte a atração emocional, mais sua ânima se alinha com a essência dela, criando um sentido quase místico de reconhecimento. É por isso que alguns amores parecem destinados, como se estivessem escritos nas estrelas, porque em certo sentido estavam escritos em sua psique muito antes de se conhecerem. Mas essa projeção é apenas o começo. A verdadeira intimidade, segundo Jung, requer algo muito mais vulnerável, a disposição de tirar as máscaras que usamos na vida cotidiana. A maioria dos homens é condicionado a reprimir sua sensibilidade para se proteger do julgamento. No entanto, quando um homem ama de verdade, algo se transforma. A mente inconsciente, aquela vasta parte oculta que guarda instintos, medos e desejos, começa a superar suas defesas. Ele não apenas quer estar perto de você, ele precisa disso em um nível primordial. Por isso, você notará mudanças sutis, mas inequívocas em seu comportamento quando ele está emocionalmente ligado. Ele poderia compartilhar memórias da infância sem ser solicitado? Ou sua linguagem corporal poderia se suavizar de maneiras que nem ele mesmo consegue controlar? Não são escolhas racionais, são rendições involuntárias à profundidade do seu vínculo com você. Jung também acreditava que o inconsciente falava mais claramente em momentos de intimidade, não apenas com palavras, mas através de símbolos, sensações e ações instintivas. Pense em como os amantes sincronizam sua respiração, ou como o toque de um homem se torna quase sagrado quando suas emoções estão completamente envolvidas. Não se trata simplesmente de gestos românticos, são manifestações da mente inconsciente que entrelaça duas pessoas. Em termos junguianos, o amor é alquimia.
Ele transforma o metal bruto da atração física em ouro de união espiritual. E quando um homem está verdadeiramente apaixonado, seu inconsciente o trai das maneiras mais belas. Então, como essa psicologia oculta se manifesta no quarto? A resposta reside em 4 comportamentos inequívocos, atos tão íntimos e reveladores que eludem completamente a mente consciente. Não são técnicas ou estratégias aprendidas, são a linguagem crua e pura do coração de um homem. Então preste atenção. Aqui estão os 4 comportamentos inconscientes que revelam seus verdadeiros sentimentos: contato visual profundo, doação altruísta, vulnerabilidade pós-intimidade e movimento sincronizado. Juntos, eles formam a linguagem silenciosa da devoção masculina. A sabedoria de Carl Jung nos lembra que o amor nunca é apenas uma emoção. É uma verdade encarnada escrita nos momentos desatendidos entre 2 pessoas. Se seu parceiro faz essas coisas, vocês não estão apenas compartilhando uma conexão física, estão vivendo um vínculo psicológico e espiritual que transcende o ordinário. E agora, a palavra é sua. Seu parceiro mostra esses sinais de amor profundo? Você notou outros comportamentos inconscientes que revelam seus verdadeiros sentimentos? Compartilhe suas experiências nos comentários. Estamos curiosos para ouvir suas histórias e reflexões. Se esta exploração do amor segundo Jung te impactou, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo psicológico sobre relacionamentos e amor. Quer se aprofundar mais? Deixe-nos saber se você gostaria que no próximo vídeo explorássemos as bandeiras vermelhas, segundo Jung, os alertas psicológicos ocultos que indicam quando um relacionamento pode ser insaudável ou insatisfatório. Até lá, lembre-se, o corpo nunca mente sobre o amor. Preste atenção ao que sussurra entre as palavras e você sempre saberá onde realmente se encontra. Se sente pronto para embarcar nesta jornada de transformação, junte-se a nós. Curta o vídeo para apoiar esta mensagem. Inscreva-se no canal A Filosofia da Vida e clique no sino para não perder os próximos conteúdos que o ajudarão a desbloquear o seu verdadeiro potencial.